Você ainda sonha? Você está tendo dificuldades para sonhar com o futuro? Hoje eu vou falar com um cara que tem sonhado desde sempre. É uma das pessoas que dispensa introduções, mas que os seus sonhos todos nós conhecemos e queremos viver também. É Eduardo Suplicy. Estamos rodando? Agora a gente vai rodar. Vou só explicar isso para ele. Tá bom. Tá valendo, Paulo. Tá interessante. Que no Brasil nós não temos uma guerra velada. Por quê? Explico por quê. Mas temos um problema seríssimo, gravíssimo, que seria eu identifico como um problema crônico de delinquência. Certo. E a delinquência crônica e o estado de guerra têm algumas semelhanças, né? A principal dela é que num estado de guerra e num estado de delinquência crônica, o cidadão comum, ele tem o tempo todo o receio de morrer de forma violenta. Certo. Sabe, pode ser, não precisa ser, por exemplo, num assalto ou com uma bomba caindo em cima, mas, por exemplo, num acidente de trânsito, sim, ou, enfim, atropelado, né? Certo. Enfim, de uma forma violenta. Ou, por exemplo, tendo que ir a um hospital e não ter uma vaga num hospital. Sim. Né? E, obviamente, depois os assassinatos, enfim, né? Todos eles que a gente conhece. Essa é a principal semelhança, porque na guerra as pessoas morrem de forma violenta. Certo. A diferença é que na guerra não existem mais instituições para mediar o conflito. Né? É exatamente a falta de instituições, por exemplo, do Estado ou outras instituições, que faz com que as pessoas peguem armas e acabem umas atacando as outras. Sim. Ou então, por exemplo, no caso da Síria, por exemplo, que você tem um Estado autoritário, né, que perde legitimidade quando esse Estado ataca o seu próprio povo. Sim. Então, assim, o Brasil tem, na minha conclusão, não tem uma guerra civil, não tem uma guerra velada, desculpa, mas tem esse problema crônico de violência, e é importante também notar que todos os países em guerra, antes de entrar em guerra, passaram por períodos de delinquência crônica também. Certo. Né? É um problema que, se não vem tratado, pode piorar. Né? E a melhor maneira de tratar, na sua visão, com essa experiência, seria, por exemplo, como o governo Bolsonaro tenciona facilitar o porte de armas? Eu não tenho eu não acho que só a posse. O porte de armas é mais complicado do que a posse de arma, né? O porte é uma coisa, a posse é outra, né? Por exemplo, na Noruega, as pessoas têm posse de arma. Sim. Porque eles usam, na maior parte do tempo, para caçar. Né? A caça é legal e é um esporte que a família faz. E você não precisa ser de direita ou de esquerda para caçar. Sim. É algo que vem da cultura deles. Sim. Né? Independente da posição, da identidade política. Ou não existe uma identidade política, é mais uma afiliação política. Né? Agora, no Brasil, né, como eu falei assim, a delinquência é crônica, qualquer coisa vai ser atingido pela delinquência. Sim. E eu entendo que, inclusive, assim, tanto o projeto de oferecer armas, quanto o projeto de proibir armas, os dois falham exatamente porque são um pouquinho delinquentes os dois. Sim. Entendeu? Por exemplo, quando você ignora que algumas pessoas podem se sentir mais seguras enquanto ter uma arma em casa. E essas pessoas não necessariamente precisam ser criminalizadas por isso, moralmente. Certo. Ou achar que, olha, se eu estou armado na rua, eu vou estar salvo. Enquanto que a maioria das pessoas que são assassinadas com armas na mão são policiais, a paisana, que estão voltando ou indo ao trabalho ou fazendo alguma coisa, que o bandido chega e rouba eles. O que você achou do filho do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que foi lá perante a ONU e diante daquele monumento que a Yoko Ono pediu fechado, que fosse colocado como um apelo para a paz, para o desarmamento, e ele foi lá e fez o gesto de arma e ainda disse que se John Lennon estivesse armado, ele teria se defendido. O que você achou disso? Eu acho, assim, tem a questão, a minha opinião pessoal, é óbvio que isso é desnecessário e pouco, né, construtivo em tudo, né? Essa é a minha opinião pessoal.
mas pensando na questão política, ele está falando com quem votou nele. Inclusive a entrevista da Yoko Ono sobre como John Lennon faleceu. E, na verdade, eles estavam os dois voltando de um lugar. A pessoa que matou John Lennon já tinha, inclusive, na parte da tarde, solicitado um autógrafo dele num disco, e ele estava na porta do prédio onde eles iam entrar, e daí ele falou, Mr. Lennon, e o John Lennon se virou, ele deu 4 tiros, não tinha chance alguma de defesa, mesmo se ele fosse armado. E o Eduardo Bolsonaro não levou em conta isso. Acho que muito mais adequado do que os que pensam em pena de morte, os que pensam em diminuir a maioridade penal, os que pensam em estar distribuindo armas, como aquele que venceu a eleição, o Major Olímpio, que falou do professor em Suzano, que se o professor tivesse arma na mão, teria impedido aquela pessoa de estar atirando nos alunos. Não teria. São coisas absurdas, mas há uma lição que eu acho que o Jair Bolsonaro precisa aprender e que está aqui. Se nós formos ver a renda básica de cidadania, quais são, da onde veio essa ideia, por favor? A renda básica de cidadania? Hoje é um discurso, né, uma ideia que já vem crescendo cada vez mais. Né? Acho que o próprio Estado social-democrata né, já ambiciona isso, né, de ninguém ficar para trás. Mas quando começou? A data eu não sei. É com a história da humanidade. Quando você saiu de casa hoje, como o fez? De moto. Mas pela janela? Não, pela porta. Leia o nome do livro alto. A saída é pela porta. Renda de cidadania. Renda de cidadania. A saída é pela porta. A saída é pela porta. Aqui, nesse caso, uma porteira. Essa é uma foto do Sebastião Salgado, do livro Terra. Ele me concedeu para pudesse ilustrar o meu livro. O mestre Confúcio, 520 anos antes de Cristo, observou no livro das explicações e das respostas que a incerteza ainda é pior do que a pobreza e pode alguém sair de casa senão pela porta. Ou seja, se você quiser, de fato, promover criar uma sociedade justa, mais igualitária, erradicar a pobreza, promover muito maior igualdade, dignidade e liberdade real para todos, uma solução tão de bom senso quanto você sair de casa pela porta é você instituir a renda básica de cidadania. E eu avalio que é da maior importância, e aqui você me dará a oportunidade, de mostrar até ao Jair Bolsonaro que muito mais eficaz do que estar distribuindo armas é você, ou a pena de morte, ou é você instituir a renda básica de cidadania. E lembrar, por exemplo, daquilo que Thomas More, em 1516, explicou em Utopia, quando há um diálogo do cardeal com outros personagens e eis que eles estão conversando sobre a pena de morte que, instituída na Inglaterra no início do século XVI, não havia colaborado para diminuir a criminalidade violenta. E eis que então o personagem Rafael Itlodeu em grego é um contador de histórias, observa: muito mais eficaz do que infligir estes castigos horríveis a quem não tem outra alternativa senão, de primeiro, tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver, é você assegurar a sobrevivência das pessoas. E com base nesta reflexão, um amigo de Thomas More, chamado Juan Luis Vives, espanhol, escreveu para o prefeito da cidade flamenga de Bruges, De Subventione Pauperum, um tratado de subvenção aos pobres, onde pela primeira vez propõe o direito de sobrevivência dos habitantes de Bruges. Ou seja,
Eu acredito muito nisto. E sabe que eu, inclusive, mandei para o Marcos Sintra Cavalcante de Albuquerque, que é meu colega, que foi secretário da Receita Federal já, e para o Paulo Guedes e para o presidente, o meu livro, para que ele aprenda essas lições. Mas só uma coisa, das todas, né, o senhor falou, me vieram muitas coisas à cabeça. Mas e os políticos? Como é que eles vão resolver o problema de, por exemplo, as pessoas hoje, por exemplo, em Hong Kong, ou em São Paulo, ou numa favela, ou em qualquer lugar, não precisar mais dar tiro, né? Para a gente poder resolver isso através da política, e essas pessoas que estão se sentindo deprimidas hoje. Claro. Perderam um sonho, como a Greta, que os sonhos dela foram roubados, segundo ela. Como é que nós podemos fazer, como é que os políticos vão então poder organizar para que a renda mínima não estimule apenas o consumo? Como é que nós vamos fazer, por exemplo, com países, né, na América Latina, por exemplo, como o Paraguai, um país que tem pouquíssimos recursos naturais, que até hoje ainda sofre com as consequências de uma guerra que destruiu praticamente o país todo há mais de 100 anos atrás. Assim, como é que o Estado... Porque, por exemplo, seria a renda mínima que depende do setor privado a solução, ou seria, por exemplo, vamos supor, $2.000, nós estamos falando por mês, seriam lá 24 mil dólares por ano, não seria mais fácil, ou o ideal é falar assim, olha, vamos fazer o seguinte, você vai trabalhar enquanto enfermeiro, e até 24 mil dólares, por exemplo, ou 24 mil reais, você não vai pagar imposto. Isenção de imposto, porque daí isso geraria, além da ação do indivíduo, de falar assim, não, eu ainda tenho que trabalhar para produzir esse valor, porém, o Estado, que hoje, isso não só no Brasil, mas em todo o mundo, o Estado é cada vez mais aparelhado para cobrar impostos, né? Assim, eu não vejo nenhum Estado no mundo, né, que fala assim, olha, hoje nós decidimos que não vamos cobrar menos impostos. Não, eles estão cada vez mais aparelhados e prontos para cobrar impostos. Essa mesma solução serviria em Nova York, onde as pessoas a cada esquina veem uma loja da Gucci e Dolce & Gabbana, né, por aqui na Amazônia. Qual é o lugar do Brasil onde se começou a pagar a renda básica? Que começou? Eu não sei. Pois bem, começou. Maricá, na costa do Rio de Janeiro, em agosto último, para 1/3 dos seus 153 mil habitantes, começou a pagar 130 mumbucas. Mumbuca é uma moeda social aceita pelo comércio local, cada mumbuca R$1, e até o final do ano próximo, os 153 mil habitantes de Maricá passarão a receber uma renda básica de 130 mumbucas por mês. Mas Maricá, o Rio de Janeiro, ainda tem petróleo, né? Como? Ainda tem, por exemplo, Rondônia. Eles têm. Se nós somos a Rondônia. De qualquer forma de riqueza gerada numa comunidade, numa vila de pescadores, numa cidade como São Paulo, num estado como São Paulo, como Rondônia, você sempre pode separar uma parcela para formar um fundo que a todos pertencerá. Roads must a man walk down before you may call him a man. How many seas must the white dove sail before she slips in the sand? And how many times must the cannonballs fly before they are forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado.